Graça e paz da parte de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento, sob o amor de Maria e proteção de São José, que a paz de Deus seja em vossos lares, famílias e casa. Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo, irmão José Claudevan, aqui no canal Texto Filho de São José. E nós vamos hoje, em 22 de julho, falarmos de alguns santos que a igreja celebra nesta data. E convidando a você, que é homens especialmente, a fazer parte, a se inscreverem, a participarem, a vir conhecer os filhos de São José e tornar-se assim um membro efetivo, não é? Seja um membro ativo, seja um membro fraterno, venha nos conhecer, venha fazer parte e não deixando, aliás, e relembrando, como falei em outra oportunidade, 12 de agosto, oficialmente será o dia do nosso primeiro terço, das 20 às 21 horas, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui no Jardim Três Corações, na cidade e estado de São Paulo. Lembrando que os filhos de São José nasceram em maio, não é? Nasceram em maio, 2 de maio, 2 de maio foi o dia que nasceu, não é? Entre uma conversa, né, e orações do Frei Edson, que é o nosso pároco, e este que vos fala. Dia 14 foi o dia oficializado para toda a igreja, não é? Onde começamos a fazer, como nós temos no WhatsApp, né? Temos um canal, temos um grupo, temos também uma página no Instagram, e aqui o canal intitulado Texto Filhos de São José. E todos estão convidados a fazerem parte desta grande família, dessa grande fraternidade, desta grande associação, deste grande mover. Pois assim eu vejo, o texto Filho de São José nasce dentro da minha ótica e da minha visão, tá? Pensando em tudo que foi feito, tá? Até chegarmos a este momento, foi feito debaixo de muita oração, e eu tenho os Filhos de São José como uma ordem, né? Como uma ordem religiosa, né? Como temos aí as ordens franciscanas, beneditinas, jesuítas e tantas outras. Eu vejo os filhos de São José dessa forma, tá certo? Mas vamos lá. 22 de julho, a igreja comemora ou traz à memória alguns santos que sirvam estes santos para a memória nossa, para que sirvam de exemplos e que sejamos, se não melhores do que eles foram, que sejamos no mínimo próximo daquilo que eles foram, e como eles viveram, que vivamos também para glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a primeira santa, uma santa que nós vamos começar hoje, é Santa Maria Madalena. Isso mesmo, Santa Maria Madalena. Mas Santa Maria Madalena é conhecida, né? É uma das figuras muito importantes no Novo Testamento. Seu nome Madalena significa que ela era natural de Magdala, cidade localizada às margens do Mar da Galileia. Durante muito tempo, a tradição popular a identificou como uma pecadora arrependida, mencionada em alguns dos evangelhos. No entanto, os evangelhos nunca afirmaram isso, tá? O que São Lucas relata que Jesus expulsou dela 7 demônios. Isso está lá escrito em São Lucas, no capítulo 8. A expressão que indica, no caso, uma profunda libertação que Jesus realizou na vida desta mulher. Depois desse encontro com Jesus, Maria Madalena tornou-se uma discípula fiel, juntamente com outras mulheres. Ela acompanhava Jesus e os apóstolos durante toda a sua missão, ajudando, inclusive, com os próprios bens. Também está relatado isso em Lucas, no capítulo 8. Quando chegou a hora da paixão, muitos discípulos fugiram por medo, mas Maria Madalena, porém, permaneceu junto à cruz, testemunhando o sofrimento e a morte de nosso Senhor. Ela também acompanhou o sepultamento de Jesus e, na madrugada, no primeiro dia da semana, foi ao túmulo levando perfumes para ungir o corpo do mestre. E ao chegar, ela encontra, né, a pedra removida e o sepulcro vazio. Enquanto chorava, está assim escrito na palavra de Deus, Jesus ressuscitado aparece diante dela. No primeiro momento ela não o reconhece, somente quando Jesus pronunciou o seu nome,
que Maria, né, o reconhece. Os seus olhos se abriram, diz a palavra de Deus, e ela respondeu, Rabone, que significa mestre. Então, Cristo, né, confiou uma missão extraordinária a Santa Madalena, que foi anunciar, né, que foi falar aos irmãos dela, aos outros discípulos de Jesus, aos apóstolos, né, que ele havia ressuscitado. Isso está lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 20. Maria Madalena tornou-se assim a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus e a primeira enviada para anunciar aos apóstolos, né, que Jesus havia sido ressuscitado, que ele havia vencido a morte. Por esse motivo, São Tomás de Aquino chama Maria Madalena de Apóstola dos Apóstolos, título reconhecido pela tradição da Igreja. Em 2016, o Papa Francisco elevou sua memória litúrgica ao grau de festa, destacando sua importância como modelo de discípula missionária do Senhor Jesus. Uma lição que podemos tirar com a vida de Santa Madalena é que ela nos ensina que ninguém está longe demais da misericórdia de Deus, que faz quem faz, né, uma verdadeira, ou quem vive uma verdadeira experiência com Cristo, torna-se testemunha do Evangelho e da esperança e da ressurreição. Ou seja, toda a nossa vida deve testemunhar e testificar do Cristo, do milagre que o Senhor faz através de nós. A nossa vida deve ser um testemunho e nós somos chamados a pregoarmos, a levarmos esse testemunho da transformação que o Senhor faz em nossa vida. Um outro santo comemorado nesse dia 22 de agosto, eu vou tentar aqui ler o nome dele e torço que seja isso, tá? São Wadrili, ou Vandrili. Se não for isso, me perdoe pelo amor de Jesus Cristo, tá? Ele nasceu por volta do ano 600, próximo à atual cidade de Verdun, na França, em uma família da nobreza. Ele recebeu uma excelente formação intelectual. Ainda jovem, ele se tornou funcionário da corte do rei, né? Do rei Merovingio Dagoberto I, que era o rei da época. Ele era respeitado por sua inteligência, por sua capacidade administrativa, e mesmo cercado de toda a riqueza, de todos os prestígios que ele tinha, ele sentia um profundo vazio espiritual. Ele se casou, mais de comum acordo com a sua esposa. Ambos decidiram viver em continência e dedicar-se inteiramente a Deus. Depois disso, ele ingressou na vida monástica, passou por diversos mosteiros até fundar, em 1649, a famosa abadia de Fontenelle, hoje conhecida como abadia de Saint-Wandrille. O mosteiro rapidamente tornou-se um importante centro de oração e estudo das escrituras, realizando ou fazendo, né, formação de monges, cópia de manuscritos e evangelização. Ele governava os seus monges com firmeza e também com grande humildade e caridade. Ele faleceu por volta do ano de 600, né, e 68, deixou uma herança espiritual que permanece viva até os dias atuais. A lição de vida que podemos aprender com este santo de Deus é que a verdadeira riqueza, ela não está nas honrarias que este mundo nos dá, mas ela encontra-se ligada a Deus, que está acima de tudo e de todas as coisas. Seria muito bom que tivéssemos esta consciência, não só do falar, mas do agir, e fazer que de fato isso seja real em nós. Um outro santo, o terceiro santo, se celebrado nesse dia 22 de julho, é São Felipe Evans. São Felipe Evans nasceu no ano de 1645 no país de Gales. Ele ingressou na companhia de Jesus, foi ordenado sacerdote durante um período extremamente difícil para os católicos britânicos daquele momento. Naquela época, celebrar a missa, no caso, e exercer o sacerdócio católico
podia levar à prisão e podendo chegar até a morte. Mas mesmo consciente dos riscos, não é? São Felipe Evans, ele secretamente, né, no país de Gales, ele passou a cuidar espiritualmente de muitos fiéis que até então eram perseguidos naquele momento por toda essa situação. Durante vários anos ele celebrou missas escondidas, administrou os sacramentos e fortaleceu a fé das comunidades peregrinas que lá existiam. Durante vários anos, aliás, em 1678, durante a chamada conspiração papista, uma falsa acusação que desencadeou perseguições mais severas aos católicos, né, do que já havia. Neste período aí ele foi preso, passou meses encarcerados, né? Relatos históricos contam que mesmo na prisão ele conservava um espírito alegre, escrevendo poesias, encorajando os demais prisioneiros, e foi condenado, né, infelizmente, por ser sacerdote católico. No dia 22 de julho do ano de 1679, ele sofreu martírio em Cardiff. Morreu, né, perdoando os seus perseguidores e permanecendo fiel a Cristo até o último instante. Em 1970, ele foi canonizado pelo Papa São Paulo VI entre os 40 mártires da Inglaterra e do país de Gales. A lição que podemos aprender com esse sacerdote de Deus é que a fidelidade a Cristo ela vale mais do que qualquer segurança ou conforto deste mundo. Mais vale morrer com Cristo do que morrer fora de Cristo, sem a comunhão com Cristo. Cristo em primeiro lugar. E a morte não é a nossa inimiga. Não é a nossa inimiga. E morrer com Cristo é a maior honraria que alguém poderia ter. É morrer com Cristo pela causa de Cristo. Porque tudo, até mesmo nessa questão, o nome do Senhor ele é glorificado. Por último, nós temos São Menelau. A história conta que São Menelau viveu entre os séculos 7 e 8 na região da França. As informações históricas sobre sua vida são poucas, mas a tradição ela preserva seu testemunho de santidade. Inicialmente ele era casado. Após perder a esposa, decidiu abandonar todos os bens e se dedicar completamente a sua existência ao serviço a Deus. Ele escolheu uma vida eremita, retirou-se para lugares solitários, onde levava uma vida marcada por oração, constantes jejum, penitência, contemplação. A sua fama de homem santo começou a se espalhar e espalhou-se rapidamente. Muitas pessoas percorriam longas distâncias apenas para pedir conselhos espirituais ou oração a ele. Conta-se, né, que Deus realizou diversos milagres por sua intercessão, especialmente curas e conversões. São Menelau faleceu por volta do ano de 720. O seu túmulo tornou-se lugar de peregrinação para muitos cristãos, tá, então, após a sua morte. Uma lição que temos com este santo, o que podemos tirar dele, é que o silêncio diante de Deus ela fortalece a alma e fortalece o espírito. E quem cultiva uma vida de profunda oração a Deus, né, de penitência, de jejum, de dedicação à obra de Deus, esta pessoa, ela se torna um instrumento, não apenas de paz, mas também de esperança para os outros. E que nós sejamos, assim como foi São Menelau, instrumentos de Deus para levarmos ao mundo esperança, paz, fé, fortalecer os fracos, animar os desanimados e levantar aqueles que estão prostrados. Pelo menos essa é a minha esperança, é a minha fé, é o que eu quero ser um instrumento como foi esses santos de Deus que acabamos de falar. Para uma análise, uma reflexão final para cada um de nós, né, que possamos refletir sobre esses santos, os santos celebrados neste dia 22 de julho, eles nos mostram caminhos diferentes para a santidade. Mas todos têm o mesmo centro,
que deve ser o centro, o seu centro, o meu centro, o nosso centro, o centro da igreja, o centro de todo o cristão, Jesus Cristo. Santa Maria Madalena ensina que a misericórdia de Deus transforma a vida e faz com que o pecador arrependido, né, ele se torne um grande missionário de Deus. Né? São Wandrille, ou o Wandrille, né, mostra que muita riqueza no mundo supera a alegria de servir a Deus. São Felipe Evans também nos deixa um exemplo que testemunhar ou ser testemunha, né, de Deus, das suas obras, vale a pena. Né? E vale muito a pena permanecer fiel à fé, mesmo que isso nos leve à perseguição ou até mesmo à morte. E São Menelau nos traz uma recordação de que uma vida de oração, uma vida de silêncio, uma vida de intimidade com Deus, ela produz frutos de santidade, frutos de paz. Então, que os exemplos desses homens e dessa mulher, desses santos do dia de 22 de julho, venham nos inspirar a buscarmos cada dia mais a presença de Deus, a presença do Senhor, vivendo com fé, com esperança e amor pelas almas, até alcançarmos a vida eterna nas mansões celestiais que Jesus Cristo assim nos prometeu. Fiquem na paz de Jesus Cristo. É o que deseja esse conservo de você, senhor e senhora, servo e serva de Deus, a você jovem, moço, moça, que assistiu esse vídeo até agora. Graça e paz, viva Jesus, viva Maria Santíssima, viva São José, o nosso protetor. São José, rogai por nós. São José, valei-nos. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.